Jovem desalojada aos 18 anos, descobre carta surpreendente que revela segredo familiar rico. Helena nunca imaginou que ao completar 18 anos, seu mundo desabaria. Desde pequena, sonhava com liberdade, viagens e uma vida sem amarras. Mas ao invés disso, recebeu um empurrão em direção ao desconhecido. Você não pertence a essa família. Ouviu sua mãe com uma rigidez que cortava mais que uma faca. O olhar desaprovador do pai, como se ela fosse um estranho, tornou-se insuportável. E ali estava, sozinha, nas ruas frias de uma cidade que sempre foi sua, mas que agora parecia estranha e ameaçadora. Desesperada, bater à porta do seu amigo Hugo foi sua única opção. A casa dele cheirava a café e despreocupação. Um sossego que Helena abraçou com fervor. Ao subir as escadas rangentes até o sótão, o lugar que sempre lhe parecera encantador e misterioso, notou um baú empoeirado. A curiosidade queima dentro dela e, com esforço, abriu a tampa. A poeira dançou sob a luz fraca, enquanto algo brilhante chamou sua atenção. Um envelope amarelado se destacava no fundo. Com as mãos trêmulas, abriu a carta e as palavras começaram a dançar diante de seus olhos. Se você estiver lendo isso, significa que finalmente chegou a hora de desvendar a verdade. A letra, conhecida, mas com um tom sombrio, a envolveu como uma neblina. Helena leu sobre seu avô, um homem rico, mas cercado por sombras. Ele acumulou fortuna de maneira obscura, dizia a carta. A cada linha seu peito apertava. O que mais sua família escondia? O que mais a vida dela estava conectada? A traição que a carta mencionava poderia desmanchar tudo o que ainda restava entre eles. Seu coração pulava dentro do peito, mas a emoção não veio sozinha. Era acompanhado de medo e curiosidade. Por que sua família escondia isso? Por que jamais contaram a verdade? E por que ela nunca se sentiu parte de um legado baseado em mentiras? Naquele instante, decidiu que precisava saber. A busca pela verdade estava prestes a começar. Mas então, enquanto as sombras da noite se arrastavam pelo sótão, ouviu passos no corredor. O som gelou! Poderia ser Hugo ou alguém mais? Uma onda de pavor invadiu seu ser. Alguém sabia sobre a carta, e a presença ameaçadora fez seu coração acelerar como um tambor em um funeral. Era seu tio distante, aquele que sempre manteve distância, mas que agora surgia como um fantasma do passado. A imensidão de não saber o que fazer a paralisou. Ela tinha que decidir: herdar essa fortuna envenenada ou lutar contra uma família que a fora. O peso da questão se instalou em seus ombros. A verdade a chamava, mas a sombra do anonimato a sufocava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube remova suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adore conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Helena congelou ao sentir a presença do tio distante. A porta do sótão ainda entreaberta atrás dela. A sombra dele se movimentou lentamente.
quase como se estivesse se divertindo com o espanto dela. O que você está fazendo aqui? Ela questionou, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Eu poderia perguntar a mesma coisa. Ele respondeu, com um sorriso que não chegou aos olhos. A curiosidade é uma característica da sua família, não é? As palavras dele foram como facas. Ele sabia do que ela estava realizando, da carta, da busca pela verdade. E isso a deixou em pânico. Helena tentou ignorar o aperto que crescia em seu peito. O que você quer? Sua mão ainda tremia, segurando a carta que parecia queimar em sua mão. Ele deu um passo à frente, e a luz fraca destacou uma expressão que ela nunca viu. Um misto de preocupação e reverência. Você não devia ter lido isso, disse ele, agora mais sério. A verdade não é tão glamurosa quanto parece. Você não faz ideia do que está se metendo. E você sabe o que há de errado? A raiva começava a tomar conta dela. Não era justo que ele escondesse informações. E o mais importante, por que todo mundo estava escondendo algo dela? O tio hesitou, como se lutasse contra algo dentro dele. Você precisa entender. Seu avô, ele não era um herói. A fortuna que ele construiu teve um preço. O que você leu não é a história completa. Protegendo a carta contra o vestido, como se fosse uma barreira, Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? O que mais deveria saber? No momento certo você entenderá. Suas palavras eram como um sussurro gélido, mas além da herança, há algo muito mais perigoso. O avô também fez inimigos. De repente, um som de vidro quebrando ecoou do andar de baixo. O coração de Helena disparou. As luzes piscavam e o ambiente se tornava cada vez mais tenso. O que foi isso? Ela perguntou, o pavor crescendo. O tio lançou um olhar nervoso para a porta. Não podemos ficar aqui. Ele se virou, preparado para sair, mas algo a deteve. Wait! O que está acontecendo? Sua voz atingiu o teto do sótão, quase implorando por respostas. Mas ele já estava ao lado da escada, prontificando-se a descer. O som de passos pesados subindo as escadas fez a respiração dela parar. Quem estava ali? Você tem que me dizer agora! O que está acontecendo? Num movimento rápido, o tio agarrou o braço dela, seus olhos arregalados. Eles estão vindo atrás de você. Você precisa entender. A verdade vai custar muito mais do que você imagina. Mas quem, tio? Quem está atrás de mim? O desespero invadia sua voz. Ele abriu a boca, mas um barulho ensurdecedor irrompeu do andar de baixo. A porta do sótão se foi em um estalo, mostrando uma figura sombria na entrada. Um homem, com um olhar furioso e determinado. O que está acontecendo aqui? O homem questionou. A voz soturna, ecoando nas paredes. Era um estranho, mas algo nela o reconhecia. Algo profundamente enraizado na história da família. O caos se apoderou de seu corpo, e a verdade que ela tanto buscava agora parecia mais perigosa do que qualquer um poderia imaginar. Helena olhou para o tio. A pergunta em seus olhos era clara. Ele sabia de algo. Algo que poderia mudar tudo. Neste momento, o que era um simples desabrochar de segredos tornava-se um jogo mortal. Ela sentiu o nó na garganta apertar, e o peso do legado pesava sobre seus ombros. A busca pela verdade se tornara uma corrida pela sobrevivência. E no fundo da sua mente, uma única palavra ecoava. Por quê? Helena.
congelou ao ver o homem sombrio na porta do sótão. O coração dela disparou com uma presença desconhecida, e a tensão era palpável. O tio a puxou para trás, seu olhar alerto, enquanto a figura se aproximava lentamente. — Quem é você? O tio indagou, da voz mais firme agora, mas ainda carregava um tremor de medo. — Sou da família! Respondeu o estranho, seu olhar frio e penetrante fixo em Helena. E você está muito mais em perigo do que imagina. As palavras soaram como um eco distante, carregadas de uma urgência que ela não conseguia ignorar. Perigo! O que você quer dizer com isso? Helena mal conseguia articular, a mente girando com perguntas, mas o homem não respondeu. Ele olhou para o tio, seus olhos parecendo buscar uma confirmação silenciosa, e em um instante, o que parecia uma conversa sofredora transformou-se em um dilema angustiante. Então a luz acima deles piscou. Seguiu-se de um estrondo e o ambiente ao redor pareceu vibrar. Um silêncio súbito tomou conta e a atmosfera ficou ainda mais carregada. O estranho então avançou, a mão estendida como se quisesse confortá-la, mas o gesto parecia qualquer coisa menos seguro. — Eu preciso que você escute, ele começou, a voz baixa. Seu avô realmente acumulou uma fortuna. Mas havia um segredo, um negócio muito mais obscuro que o que você leu. Helena franziu a testa. — Que segredo? O que você está escondendo? Nesse momento, o tio empurrou a carta para a frente, como se ela fosse um cordão de segurança entre eles. — Saia daqui! Nós não precisamos de você! Disse ele, o tom de voz mais agudo do que pretendia. Havia um desgosto visível no rosto dele, mas o estranho não se intimidou. — É hora de você saber a verdade, Helena. A verdade que sua mãe e seu pai nunca tiveram coragem de contar. Com o sangue pulsando nas têmporas, Helena apenas olhava para o estranho e para o tio, tentando juntar as peças. E então, em uma fração de segundo que parecia uma eternidade, uma revelação assolou a pequena sala escura. — Você não é meu tio! Era uma afirmação mais do que uma pergunta. Um arrepio percorria sua espinha enquanto as palavras saíam de sua boca. O homem sorriu, mas era uma expressão vazia, como se a malícia estivesse enraizada nas feições dele. — Exatamente. Sou seu verdadeiro pai. O silêncio foi ensurdecedor. Helena paralisou, não conseguindo mover nenhuma palpebra. O que ele estava dizendo era inimaginável. — Não, isso não pode ser! Você está mentindo! A negação explodiu. O tio, ou quem ela pensava que era, sorriu de maneira amarga. — Ele não está mentindo, Helena. Eu mantive essa verdade longe de você. Ele tentou ficar longe, mas as coisas mudaram. A herança, a verdade, a gente, tudo isso lhe pertence. A revelação fez seus joelhos tremerem. A carta que segurava parecia incandescente agora. Tudo o que ela pensava conhecer desmoronou. Seu avô não era o herói que você imaginou, e eu sou parte do legado sombrio que você está prestes a descobrir. As palavras do estranho a atingiram como um golpe no estômago. A batalha interna entre raiva e confusão a consumia, e as encadeações de suas emoções tornaram-se um caos. — Você não pode ser meu pai! Meu pai estava morto! A expressão dele endureceu, mas não havia desespero. Em vez disso, havia uma determinação que a fez sentir um calafrio. — Se você não acreditar em mim, vai acabar se metendo em algo do qual não conseguirá escapar.
Um som agudo ecoou de novo. Um ruído distante, mas ameaçador. O olhar furtivo do homem se voltou para a porta do sótão. Eles estão aqui. Precisamos sair agora! O pânico se instalou. Quem está atrás de mim? O que você quer de mim? O desespero rasgou sua voz. Respire, Helena. O que está em jogo é muito maior. A verdade não é só uma herança. Pode mudar tudo, inclusive a você. Ele fez uma pausa, o olhar fixo nela, e o medo cortou a tensão no ar. E da sua família. As letras e palavras na carta a assombravam e ela podia sentir o peso da história se acumular. Uma verdade muda, obscura e muito mais profunda do que imaginara, enquanto alguém batia a porta. O sótão com pressão, como se quisesse entrar a qualquer custo. E enquanto tudo desmoronava em sua volta, a única certeza que permanecia era que a busca pela verdade se tornava uma corrida contra o tempo. O legado que ela desejava desvendar agora parecia a chave para sua sobrevivência. O homem sombrio ficou em silêncio, o olhar fixo em Helena e a tensão na sala era quase palpável. O coração dela batia tão rápido que lhe parecia que poderia sair do peito a qualquer momento. O que ele disse a havia deixado em estado de choque. Agora, a verdade estava prestes a ser revelada, mas antes que pudesse processar tudo, o ruído intenso na escada se intensificou. Precisamos sair agora! O falso tio puxou-a e o pânico se espalhou pela sala como fogo. O estranho, seu verdadeiro pai, hesitou, determinado a proteger sua filha. Não a leve para longe de mim! Sua voz ecoou, mas o barulho da porta sendo forçada a se abrir fez com que eles se virassem. A porta do sótão estremeceu quando uma sombra entrou e uma figura familiar emergiu. Sua mãe, pálida e tremendo, com olhos arregalados de desespero. Helena, não saia! O grito dela foi um soco no estômago da garota. O que estava acontecendo? O que aquela mulher, que há poucos momentos a havia chutado para fora de casa, estava fazendo ali? Você não! Pode deixar ela ir, sua mãe gritou para o tio, os olhos cheios de lágrimas e terror. Você não sabe o que está fazendo. O ambiente estava carregado de tensões e revelações. O que você está escondendo, mãe? A raiva de Helena pulsava em sua voz. Quem é esse homem? O complexo emaranhado de emoções tornava-se um novelo impossível de desenredar. Ele não é quem você pensa. A mãe tentou avançar, mas o tio bloqueou seu caminho. Os punhos fechados, a fúria contida em cada fibra de seu ser. Você está apenas confusa, Helena. Este homem não se importa com você. Ele quer poder, ele quer a fortuna. E você acha que essa fortuna é tudo? O estranho virou-se para ela, a determinação em seu olhar dando força à sua voz. A verdade é que sua mãe escondeu mais do que você pode imaginar. Sim, eu sou seu pai, mas o que isso significa? Não é apenas um título, é um fardo. Eles nos obrigaram a viver em mentiras. A mãe estremeceu com as palavras dele, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Por favor, não a escute. Eu fiz o que fiz para protegê-la. Mas a confusão agora começava a dar lugar à clareza. Helena sabia que havia mais. A verdade estava na ponta da língua. De repente, um barulho ensurdecedor ecoou novamente, desta vez acompanhando uma luz forte que invadiu o sótão, iluminando-os. Rostos de todos ali!
Um grupo de homens armados irrompeu de dentro da casa. O alvoroço tomou conta do ambiente e, no caos, um dos intrusos agarrou o falso tio. Você falhou, a ordem não permitirá que as coisas continuem assim. O homem gritou, puxando-o para longe de Helena. O legado não é seu. Você não sabe quais forças está lhe dando. Helena ficou paralisada. Tudo que parecia ter clareza agora estava em uma neblina de confusão. O que era a ordem? Qual era o verdadeiro legado dela? Olhando para sua mãe, que agora estava com um olhar de horror absoluto, percebeu que havia mesmo um mistério muito mais profundo. No momento em que você revelou a verdade sobre seu avô, você se tornou um alvo. O homem disse, a adrenalina transformando suas feições em um mascareiro de tensão. E agora, você pode não ter mais para onde correr. A luz do sótão piscava e Helena sentiu o peso do mundo em seus ombros. Seu pai, a vida que conhecia, os homens armados, tudo isso girado ao seu redor, como se estivesse em uma tempestade. Mas uma pergunta se destacava em sua mente. Quem realmente era ela? Qual o papel em toda essa história? Com um movimento rápido, um dos intrusos virou-se para Helena, uma expressão curiosa em seu rosto. Você tem algo que pode mudar tudo, ele disse. E nesse momento ela entendeu que a busca pela verdade havia se tornado a luta pela sobrevivência e que segredos mais profundos ainda aguardavam nas sombras. O único pensamento que passou por sua mente antes de tudo desmoronar foi: o que mais eles escondem? Helena ficou paralisada ao ouvir a declaração chocante. Você é meu pai? A incredulidade a consumia. Mas o estrondo na porta do sótão interrompeu seus pensamentos. A figura sombria, seu verdadeiro pai, estava ali, mas em meio ao caos. O que isso realmente significava? Os homens armados estavam cada vez mais perto. Entre gritos e empurrões, suas vozes se misturavam em um barulho ensurdecedor. O homem que dizia ser seu pai não se afastou. Os olhos focados nela, sombrios, mas determinados. Eles estão atrás de nós, especialmente de você. A verdade sobre seu avô está atenta por eles. Outra explosão estourou na porta e o falso tio gritou: precisamos ir, agora! Ele puxou Helena pelo braço, mas foi interrompido. O homem sombrio a segurou firmemente, seu olhar a atravessando como um raio. Não confie nele! Gritou o homem, seu tom urgente cortando a confusão. Ele sabe mais do que admite. Para! Todos vocês, parem! Helena berrou, a tensão a fazendo sentir a pressão em seu peito. No calor do momento, a sala parecia implodir. Mas o que estava em jogo agora era maior. A luz piscava, e ela sentia que a verdade estava prestes a estourar como um balão pronto para explodir. O homem mais próximo dela, aquele que havia entrado, tomou um passo à frente. Helena, se você não acredita em mim, ouça isso. Seu avô não apenas acumulou riqueza, ele fez pactos com pessoas perigosas. E você é a única que pode parar isso. Como eu posso ser a única? As lágrimas escorriam, mas a adrenalina transformava seu desespero em determinação. A luz do sótão a cercava com sombras, e os gritos pareciam ecoar em sua cabeça. Por que ele a nomeou como herdeira antes de morrer? O homem respondeu, a voz tremendo. Seu avô fez uma escolha, e agora essa escolha se voltou contra você. Mas há uma saída.
A atenção de Helena se fragmentou entre a raiva pelo que lhe ocultaram e a ansiedade por descobrir o que estava prestes a acontecer. A voz da sua mãe ainda ecoava na mente dela. Mas agora, tudo parecia distorcido. O que ela sabia sobre a própria história estava em ruínas. O quê? Ela perguntou, a incredulidade em tremer nas cordas vocais. O tio fez um movimento como se quisesse falar, mas o homem não deixou. Há algo que você precisa ver. Algo que vai te ajudar a entender tudo isso. Ele retirou um pequeno dispositivo do bolso e, com um movimento rápido, ativou uma tela holográfica. Imagens começaram a flutuar no ar e Helena ficou horrorizada ao ver rostos que reconhecia. Pessoas da sua família envolvidas em atividades obscuras. Esses são os aliados e inimigos do seu avô. E agora, você está no meio disso. O caos aumentava à medida que os intrusos tentavam forçar a entrada. Os seus rostos ensanguentados eram a evidência da luta por poder. Helena sentia a sala girar. Como foram parar ali? O que a família realmente escondia? O tímpano dela vibrou com um barulho ensurdecedor e, de repente, a porta se despedaçou. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão de sombras, sons e gritos. O homem sombrio puxou Helena para trás de si. O tio jogou-se à frente dela, enquanto os intrusos invadiam a sala. E em meio a tudo isso, algo inesperado aconteceu. Um dos homens, aquele que parecia ser o líder, olhou diretamente para Helena. Você é mais do que pensa! Ele gesticulou com um artefato em sua mão e disparou uma luz brilhante em sua direção. No instante seguinte, tudo ficou branco. Quando a luz se dissipou, Helena não estava mais no sótão. Ao invés disso, encontrou-se em um enorme salão, cercada por rostos familiares. Mas antes que pudesse processar, uma voz familiar a chamou. Era sua avó, um olhar indiferente no rosto. Você finalmente veio. A escolha foi sua. O impacto da revelação a atingiu como um soco. Escolha? O que você quer dizer? Mas a expressão da avó era impassível, carregada de segredos. E assim, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, o verdadeiro jogo apenas começava. As perguntas agora eram mais profundas, e o legado que tanto buscava parecia ser muito mais sobre sacrifício do que ela jamais poderia imaginar. O que mais você esconde? Ela sussurrou, o pânico e a determinação explodindo dentro dela. Os rostos ao seu redor não eram apenas familiares, mas também os guardiões de um segredo que poderia mudar tudo. E nesse momento, enquanto o peso da verdade se intensificava, o que significava ser herdeira de um legado sombrio se tornava uma questão de vida ou morte. Helena ficou paralisada, encarando sua avó com uma mistura de incredulidade e raiva. Escolha? O que você quer dizer? O salão parecia implodir ao seu redor, cada rosto conhecido agora carregando um fardo invisível. Sua mente girava, dando voltas em um labirinto de confusão, mas não havia tempo para devaneios. O barulho familiar da batalha no sótão ecoava em sua mente. Você não deixou outra escolha, Helena! A avó respondeu, sua voz entrecortada pelo temor. Ele não pode ter você! As palavras saíram com uma urgência que cortava.
enquanto a figura de seu verdadeiro pai se movia como um bloco de pedra ao seu lado, refletindo uma determinação que Helena nunca tinha visto antes. Mas antes que ela pudesse completar seu pensamento, um som estrondoso irrompeu do chão abaixo, como se a casa estivesse prestes a desmoronar. O pânico tomou conta novamente. O homem que afirmava ser seu pai agarrou Helena pelo braço e a puxou enquanto a luz do salão começou a piscar. "Eles estão aqui e não vão parar por nada!" ele gritou. E o tom de desespero na voz dele era palpável. No mesmo instante, um grupo de figuras de uniforme, armados até os dentes, irrompeu pela porta, o movimento rápido como um raio. O corpo de Helena ficou paralisado ao ver quem estava à frente. "Não pode ser! Você!" Seu coração parou. A figura familiar no centro do grupo era seu tio, aquele que sempre acreditou ser o defensor da família. Ele estava ali, mas não como um aliado. O olhar que ele deu para Helena era de uma frieza que a cortou ao meio. "Você não deveria estar aqui. E você não deveria estar do lado deles." O grito dela reverberou, uma onda de incredulidade despejando-se sobre a situação. O que estava acontecendo? Como ele poderia estar aqui e por que estava com eles? "É hora de revelações, Helena." O tio respondeu, a voz firme, mas com um brilho de triunfo. "Você sempre foi uma peça-chave, mesmo sem saber. A herança não é só dinheiro, é poder. E você estava prestes a se tornar uma ameaça." Aquelas palavras a atingiram como uma punhalada, revelando verdades que nunca havia considerado. Era um jogo. Enquanto os intrusos se moviam, a tensão aumentou. A avó, agora com um olhar de desespero, ergueu-se, deixando seu olhar em Helena. "Você tem que correr! Eles não vão parar por nada!" Helena sentiu uma onda de confusão e pânico. De repente, tudo o que conhecia estava se desfazendo em uma tempestade de traições e mentiras. "Quem são eles? O que você esconde de mim?" "Você não entende o que está em jogo." Seu verdadeiro pai empurrou, sua voz suave, mas firme. "A verdade é mais complexa e perigosa do que queremos que você saiba. Você tem de escolher lado." E então, outro estrondo. O teto acima deles estremeceu, fragmentos de madeira caindo como chuva. O grupo de homens de uniforme não hesitou. Com gritos, eles avançaram, e no momento seguinte, um deles puxou uma arma em direção ao desconhecido. A pressão no ar se tornando insuportável. "Não, não atire!" Helena gritou, o coração acelerando em um frenesi. Mas, enquanto o gatilho era puxado, a luz piscou intensamente, e seu verdadeiro pai saltou à frente, seu corpo se entrelaçando com o fluxo do tempo. O disparo ecoou, e a cena congelou por um momento, como uma fotografia de um pesadelo. E, então, o impacto. Helena sentiu como se o chão saísse sob seus pés. O que a seguir desabou como uma avalanche. O corpo do homem caindo. A expressão em seu rosto, uma mistura de dor e sacrifício. O grito dela ecoou, rasgando o silêncio, enquanto ele caía em seus braços. Todo o universo parecia desligar-se. A pergunta fatal atravessando sua mente. Por quê? O que estava acontecendo? A verdade, a herança, todo o seu legado poderia estar atado àquele homem que se dizia seu pai. Corria agora um fio de desespero por suas veias. O que mais ele havia escondido? E em meio ao caos, enquanto a casa começava a ruir, ao redor deles, ficou em silêncio.
O que mais poderia ser revelado? A única certeza que restava era que a busca pela verdade se tornara agora uma luta pela própria sobrevivência. Uma verdade ainda mais devastadora do que ela poderia imaginar estava prestes a arrebentar. E sua vida nunca mais seria a mesma. A pergunta assombrou suas entranhas. Até onde você iria para proteger suas mentiras? Helena ficou paralisada, incrédula, enquanto observava seu verdadeiro pai caindo, ferido, nos seus braços. O barulho do choque reverberava em sua mente, e o que deveria ser um momento de revelação tornou-se um pesadelo. O sangue quente escorria entre os dedos dela, e ela se sentia presa em uma realidade cruel e distorcida. "Pai, não!" ela gritou, a voz trêmula, enquanto o desespero a consumia. Ele estava ali, a verdade encarnada, e agora uma parte dele se esvaía. Com um esforço, tentou segurá-lo com firmeza, mas o pânico fazia seu coração bater a 1000. E o nó na garganta dificultava. A respiração, o ambiente em volta dela parecia desmoronar. O tio, que a vida toda acreditou ser um defensor, encarava a cena em choque, mas algo em seu olhar mudou. Ele rapidamente se virou, puxando a avó para longe. "Saia da linha do tiro!" ele gritou. E o verdadeiro pai de Helena soltou um gemido. No entanto, antes que os gritos se tornassem eco nas paredes do salão, a porta arrombada se abriu de uma forma explosiva. O homem do grupo armado, o líder agora se aproximando, não hesitou em apontar a arma novamente. "Parem! Ninguém se mexa!" Seu olhar era como uma chama negra, carregada de raiva e frustração. E foi nesse exato momento que tudo mudou. Uma figura familiar emergiu das sombras, e os olhos de Helena se arregalaram ao reconhecer quem era. "Parem, todos vocês! Era sua mãe, mas não a mulher que ela conhecera. Era uma versão sombria, com um sorriso torcida nos lábios. O que estava acontecendo? O legado deve ser protegido!" Ela gritou. Uma força que Helena nunca havia visto antes. Os homens armados hesitaram, como se estivessem esperando uma ordem. Você está com eles?" Helena balbuciou, seu coração se despedaçando em 1000 pedaços. A mãe que proteger sua família agora estava ao lado de quem desejava destruí-la. "Eles não entendem, Helena." A mãe sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Era a revelação de uma mulher que jogava um jogo muito mais perigoso do que qualquer um imaginava. Tudo isso é parte da verdade que você não estava pronta para ver. O poder, a fortuna, a ordem, tudo nisso é para nós, e você é a chave. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. A sala parecia girar, e tudo o que podia sentir era um frio cortante na espinha. A busca pela verdade e o que significava de fato. Agora parecia mais confusa do que nunca. Ela tinha vivido em um mundo de mentiras, cercada por intrigas e traições. Enquanto seu cérebro tentava processar essa nova realidade, Helena olhou para os rostos à sua volta. O homem sofrendo em seus braços. A avó com um olhar de horror, o tio cético e a mãe, que agora deveria ser um refúgio, se revelando como uma peça central de todo o caos. O avô não era o único com segredos. A mãe continuou, sua voz preenchendo o espaço. "Ele fez um pacto com aqueles que você já conhece, e eu sou a guardiã disso tudo." Os homens armados começaram a relaxar, mas a tensão intensificou-se para Helena. A ideia de ter sua mãe ao lado daqueles que a ameaçavam era um mundo de reviravoltas. "E você sabia de tudo isso?"
A pergunta lhe queimava na língua. Mais uma vez, eu fiz o que precisava fazer para garantir nossa segurança. Ela respondeu com frieza, os olhos se estreitando, como se estivesse preparando para um embate final. E você precisa fazer a escolha certa, minha filha. Nesse momento, Helena sentiu que qualquer controle que tinha sobre sua vida estava escorregando por entre seus dedos. O peso do legado a esmagava. O que era um simples desdobrar das mentiras se tornara um jogo mortal que poderia decidir não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. E foi então que um novo som ecoou através do salão. Era baixa, quase um zumbido crescente, e todos pararam para ouvir. O que poderia ser isso? Era um sinal de que algo ainda mais aterrorizante estava a caminho. Uma última peça no tabuleiro se movia, e Helena percebeu que a batalha estava longe de terminar. O que mais está prestes a acontecer? A pergunta pairava no ar, sem resposta. Uma verdade ainda mais obscura a aguardava, e a real batalha estava apenas começando. O que estava por trás desse legado sombrio a deixava em estado de alerta. O que mais eles escondiam? E, mais importante, até onde ela iria para reivindicar sua vida de volta? Enquanto o barulho tomava conta do ambiente, com os homens armados se aproximando, a tensão crescia a cada instante. O coração de Helena estava a mil, seu corpo em estado de alerta. Ela olhou para sua mãe, para o homem caído em seus braços e para o tio, que parecia indeciso. Era como se o universo tivesse parado. Tudo estava prestes a desmoronar. Você não pode deixar que isso aconteça, gritou a mãe, com os olhos injetados de preocupação. Helena, você precisa se lembrar de quem você é. Aquelas palavras ressoaram em seu peito como um eco distante. Quem eu sou? A voz dela era um sussurro, quase perdida. O que parecia um momento de revelação, agora se transformava em um pesadelo. Você é a chave. Você precisa escolher. O verdadeiro pai a olhou, a dor e a urgência queimando em seus olhos. A sala estava cheia de sentimentos contraditórios e tudo estava prestes a explodir novamente. E nesse instante, uma luz intensa iluminou o espaço. A porta do salão foi arrombada e uma figura encapuzada surgiu, acompanhada por um grupo de homens. Era um caos. Um dos novos arrivistas empurrou um dos invasores para o lado e, com um movimento ágil, deu um passo à frente, revelando seu rosto. Era um rosto que Helena conhecia bem, mas que não esperava ver ali. Mateus! Ela exclamou com surpresa. Seu ex-namorado, aquele da escola, que havia desaparecido na última semana, estava ali, firme diante dela. O que você está fazendo aqui? Eu vim buscar você! Ele gritou, a determinação na voz cortando o ar pesado. Eu sei mais do que você imagina. Não está tudo como parece. Aquelas palavras a pegaram desprevenida. O que você quer dizer? Seu avô fez acordos terríveis. Ele era parte de um grupo secreto. O que está acontecendo aqui é ainda mais sombrio do que você pode entender. Ele olhou em volta. A gravidade da situação estava evidente. Precisamos ir, agora! No entanto, antes que ela pudesse responder, a mãe de Helena atacou. Isso não é da sua conta. Você não entende nada. A raiva a fazia parecer uma estranha.
E as palavras dela cortaram a atmosfera tensa. Mateus então avançou, mas o verdadeiro pai de Helena estava lá, protegendo-a. Não se aproxime, você não sabe do que está falando. O ambiente ficou elétrico, a tensão era palpável. Eu sou a única que pode impedir isso. Mateus disse, e naqueles olhos havia uma urgência que a fez hesitar. A sala estava preenchida por gritos, clarões, e cada segundo parecia uma eternidade. E então, tudo ocorreu como um estalo. Sem aviso, a mãe de Helena, com um olhar insano, ativou um dispositivo em seu braço. Uma luz forte surgiu, ofuscando a todos, e com isso as sombras pareceram tomar forma, avançando como um pesadelo vivo. Helena piscou, e quando abriu os olhos, viu a casa em chamas. O que estava acontecendo? As paredes pareciam desmoronar em torno dela, e uma onda de calor a envolveu, fazendo seu coração acelerar ainda mais. Você não pode escapar da verdade, Helena. O que for que você faça, você sempre poderá voltar, a mãe gritou, sua voz agora estrondando no caos. Voltar? Voltar para onde? O desespero a dominou. O que estava acontecendo era fruto de suas ações? Seria tudo uma armadilha? A pergunta ecoou em sua mente, e a única certeza que ficou ali era a de que, de repente, tudo havia mudado. Enquanto a casa ruía, flashes de revelações passavam por sua mente. Agora tinha que decidir. Quem realmente era sua família? O que mais estava escondido? E enquanto o calor das chamas a envolvia, enquanto os inimigos se aproximavam, Mateus gritou uma última mensagem que poderia mudar tudo. Ao acordar, você saberá que a verdade não é apenas uma questão de escolha. É sobre sobrevivência. Nesse instante, Helena sentiu o globo de vidro estourar ao seu redor. As relações que conhecia estavam prestes a mudar para sempre. E ela não tinha ideia do que estava realmente em jogo. Enquanto tudo desmoronava, uma única certeza pulsava em seu sangue. A busca pela verdade se tornara urgentemente uma luta pela própria vida. E a cada respiração, o nó em sua garganta apertava, uma pergunta ecoando sem resposta no ar. Quem ela poderia se tornar quando tudo isso acabasse? Helena ficou paralisada, incapaz de articular uma palavra. O caos ao seu redor pulsava. Ecos de gritos e o crepitar das chamas preenchiam o ar. Sua mente estava uma tempestade de emoções. Mateus, seu ex-namorado, estava de pé diante dela, o olhar fixo e sério, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Precisamos sair agora! Eles estão vindo! Antes que ela pudesse responder, a luz do salão piscou e os homens armados avançaram, preparados para atacar. O queixo de Helena se contraiu enquanto ela observava sua mãe e o cadáver do seu verdadeiro pai. Cada respiração se tornava mais difícil, a realidade apertando seu peito como um grilhão. Mateus, o que está acontecendo? A voz dela saiu quase como um sussurro, e ele a puxou para mais perto. Havia desespero em seus olhos, algo que Helena nunca tinha visto antes. Se você não acreditar em mim, vai acabar como ele, Mateus disse, apontando para o corpo caído. O que ele pretendia? O medo a envolveu como uma névoa sufocante. Mas então, em meio ao tumulto, um clarão anormal iluminou o espaço. A energia na sala mudou. A sensação de perigo se intensificou, como se algo maligno estivesse prestes a se manifestar. E então aconteceu. Uma explosão, não da casa, mas das paredes da verdade.
A figura encapuzada, que sua mãe havia chamado aliada, levantou as mãos e um brilho dourado começou a emanar dela. Algo sobrenatural. O calor do fogo tornou-se insignificante perante a luz estrondosa que emanava dela, como se o próprio ambiente estivesse respondendo à possibilidade de um poder divino. Eu sou a única que pode controlar isso. A mulher gritou, seus olhos relampejando, mas agora com uma fúria que fazia a sala tremer. O chão sob os pés de Helena começou a vibrar, e os armados hesitaram, confusos. Os laços familiares e a verdade estavam prestes a se entrelaçar em um emaranhado mais profundo. Ela está mentindo! O tio de Helena gritou. Não se deixem enganar. Ela não pode ser confiável. O timbre em sua voz transparecia o desespero, como se a mentira estivesse prestes a se desmoronar. É hora de você saber a verdade, Helena! A mãe dela disse, o olhar aflito. A sala parecia girar. Você não é apenas uma garota comum. Você é a herdeira de um legado antigo, algo que transcende. Esta linhagem e tudo o que considera sagrado, as palavras ressoaram como trovões, e na mente de Helena, um novo entendimento começou a se formar. O que ela pensava sobre a família dela agora parecia uma ilusão. Mas o que isso significava? Qual era a verdade escondida? Antes que pudesse processar, a mulher encapuzada disparou uma onda de energia que atingiu todos na sala. E Helena, no calor do momento, sentiu um puxão interno. Em um instante, tudo ficou turvo. E quando sua visão clareou, ela não estava mais no salão. Estava em uma sala de espelho, um lugar que refletia sua essência. Espelhos por todos os lados a rodeavam, e cada um mostrava não apenas seu reflexo, mas versões nela mesma, algumas sorrindo, outras chorando e algumas com expressões de pura fúria. Escolha com cuidado, Helena. Uma das reflexões disse, sua voz ecoando como um mantra. As outras versões começaram a sussurrar, cada uma revelando segredos obscuros. Você é o que escolhe ser. O legado é seu, mas a decisão pode você levar por um caminho sombrio. De repente, a sala tremeu novamente, e Helena olhou para trás. E ali, nos espelhos, surgiu uma imagem que a paralisou. Seu verdadeiro pai, mas com um sorriso sombrio, claramente diferente do homem que ela pensava que conhecia. Você não sabe ainda, mas eu sempre estive aqui. O que você não percebe é que a verdade está mais próxima do que você imagina. A vida que ela conhecia estava se desintegrando em fragmentos. E enquanto se virava para o que pensou ser uma saída, sentiu o chão desmoronando sob seus pés. A verdade estava prestes a ser revelada, e no fundo de sua mente, uma única dúvida ecoava. Quem ela realmente era? E quem poderia se tornar no meio desse legado sombrio? O tempo estava se esgotando, e ela precisava decidir. De que lado estava? Helena sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O salão em chamas a cercava, e as vozes ao redor misturavam raios de desespero e determinação. O que começou como uma busca por verdades ocultas, agora se tornado um inferno de revelações. Meu pai! Ela gritou, as palavras escapando como um eco desesperado. O corpo dele caía lentamente, e a dor em seu coração era como uma faca afiada. A mãe, agora aliada aos inimigos, apenas observava a cena,
com um olhar que misturava triunfalismo e frieza. Mateus estava ao seu lado, segurando-a firme. Helena, precisamos sair daqui. Seus olhos eram um porto seguro em meio à tempestade, mas a determinação dele estava entranhada em confusão. A mulher encapuzada se encarregou de criar uma redoma de energia ao redor deles. Se você não agir agora, este legado vai consumi-la. Ela explodiu energia e a sala tremia. Os homens armados começaram a se distanciar, hesitantes diante do poder emanando da mulher. Você é herdeira de machucados e segredos. O eco da voz de seu verdadeiro pai preenchia o ar. Mas você pode mudar isso. Cada palavra dele queimava como um sol, pulsando entre dor e esperança. Eu não sou uma peça de xadrez. Helena retrucou, a indignação queimando em suas veias. O peso da escolha a envolvia. E por um instante, tudo parou. Eu sou mais do que você imagina. E não posso permitir que esse ciclo continue. Os olhares de todos mudaram. Sua mãe começou a hesitar. As palavras se desvanecendo em seus lábios. Você não sabe o que está fazendo. Ela gritou, mas a fúria não pegava mais. Agora, o que Helena sentia não era apenas raiva, mas poder. Uma explosão ensurdecedora tomou o salão e a casa tremia. O calor das chamas aquecia seu rosto, mas pela primeira vez não era medo que sentia, era determinação. Então, ao olhar para o reflexo dela, nos espelhos que cercavam a sala, viu não apenas a jovem assustada, mas a mulher que nasceu para lutar. Eu escolho o meu próprio destino, ela gritou. Com um golpe de mão, afastou qualquer dúvida. A energia mágica da mulher encapuzada ressonou com sua determinação. E na fração de segundo que se seguiu, algo se iluminou dentro dela. Você nunca esteve sozinha. Unifique este legado e ele será seu. Mateus gritou, um brilho de esperança em seus olhos. E naquele momento, Helena sentiu tudo se unir. As partes do quebra-cabeça formavam uma imagem nova, mais forte. Então, com um último grito, uma onda de luz surgiu, lavando todos os medos e incertezas. O calor da verdade se espalhou, e a casa começou a desmoronar sob a energia liberada. Helena sabia que estava apenas começando, mas pela primeira vez não tinha medo do que viria. Ela olhou para sua mãe e seu tio. Se não puderem ficar ao meu lado, eu irei além. E não importa o que aconteça, eu não desistirei de lutar por um mundo diferente. As sombras se dissiparam com a luz. Os homens armados recuaram diante de sua força. Mas antes que pudesse comemorar, uma voz conhecida a surpreendeu. Você é a única que pode consertar isso. A mulher encapuzada murmurou, sorrindo enigmaticamente. Mas o desespero também estava nas suas feições. Você talvez tenha o poder, mas lembre-se, a verdade pode ser um fardo pesado. A sala estremeceu uma última vez. E Helena ficou ali, entre os escombros, sem saber o que o futuro lhe reservava. Mas a chama dentro dela nunca queimara tão forte. A história ainda não tinha acabado, e a verdade continuava a chamá-la. E então, com uma determinação renovada, colocou sua mão sobre o coração, sentindo a vibração da ancestralidade. As chamas se apagaram, e tudo o que restou foi uma nova chance de reescrever seu destino. Agora era ela quem tomava a decisão. Ei, antes de terminarmos,
Quero fazer um pedido especial. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando. Isso é imperativo para você acompanhar tudo. Esmague o botão de like agora para mostrar seu apoio e alimentar o algoritmo incrível que faz este canal crescer. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Esta é a sua hora. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer como tudo se desenrolou. Você precisa fazer isso agora! Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Obrigado por estar conosco nesta jornada.